Desde a sua criação, o Comando Costeiro da Força Aérea Real Britânica, encarregado de salvaguardar as costas e o transporte marítimo, reconheceu consistentemente a necessidade de hidroaviões de longo alcance. Estas aeronaves destinavam-se a extensas missões de reconhecimento marítimo, escolta de comboios e defesa contra ataques submarinos. Mesmo durante a Grande Guerra, os hidroaviões bimotores Felixstowe desempenharam funções comparáveis. Nos 15 anos seguintes, a Grã-Bretanha introduziu vários modelos adicionais de hidroaviões biplanos concebidos para objetivos análogos. O modelo final entre estes foi o Short Singapore Tracy, introduzido em 1933. No entanto, todas estas aeronaves rapidamente se tornaram obsoletas e o modelo Singapore não se mostrou diferente. Para substituir esta aeronave envelhecida por uma máquina mais avançada, o comando da RAF formulou novas especificações operacionais. Estes requisitos foram subsequentemente detalhados numa nova diretiva técnica, oficialmente sancionada em 23 de novembro de 1933. A diretiva exigia o desenvolvimento de um hidroavião quadrimotor e multiuso com uma autonomia de voo de 1.400 milhas náuticas e uma altitude operacional de 15.000 pés. O seu armamento foi especificado para incluir bombas para diversas aplicações, juntamente com 4 torres defensivas equipadas com metralhadoras de 7,69 NIBM. Além disso, as especificações exigiam a opção de substituir as metralhadoras na torre do nariz por um canhão de 37 mm. 5 empresas de fabricação de aviação apresentaram as suas propostas de design em resposta a este caderno de encargos técnicos. A Supermarine demonstrou o maior empenho, apresentando simultaneamente 3 projetos distintos, os monoplanos modelo 232 e modelo 239, impulsionados por motores Rolls-Royce Goshawk e Merlin, respectivamente, e o biplano modelo 238, utilizando motores Bristol Perseus. No entanto, estes projetos, juntamente com as propostas da Blackburn e da Fairey, foram finalmente recusados. As empresas Saunders Roe e Short Brothers alcançaram sucesso. Estas empresas receberam contratos para construir protótipos de aeronaves baseados nos seus respectivos designs, designados A-33 e S-25. Em novembro de 1936, antes de qualquer teste de voo, ambas as empresas garantiram encomendas para lotes de produção iniciais de 11 aeronaves cada. Concomitantemente, o S-25 foi formalmente batizado de Sunderland, seguindo a prática britânica contemporânea de nomear aeronaves militares multimotoras substanciais em homenagem a condados, cidades ou províncias dentro do Império Britânico. O hidroavião Saunders Roe exibiu má navegabilidade e, além disso, iniciou os seus testes um ano inteiro depois do S-25. Consequentemente, a aeronave desenvolvida pela Short, sob a direção de Arthur Gooch, provou ser inigualável. É notável que a aeronave Sunderland foi desenvolvida a partir do S-23 Empire, um avião civil de correio e passageiros. O Empire detém a distinção de ser o hidroavião quadrimotor britânico inaugural, projetado como um monoplano cantilever. A sua construção era inteiramente metálica, apresentando uma superfície externa elegante de duralumínio. Os contornos aerodinâmicos da fuselagem eram ligeiramente prejudicados pela presença de um duplo degrau na sua parte inferior. Neste ponto, os projetistas da aeronave optaram por priorizar o desempenho hidrodinâmico em detrimento da eficiência aerodinâmica, reconhecendo que o hidroavião exigia não apenas fortes capacidades aéreas, mas também uma navegabilidade superior. Isso incluía, notavelmente, a capacidade de descolagens rápidas na água. O seu sistema de propulsão compreendia 4 motores Bristol Pegasus 10 de 9 cilindros, arrefecidos a ar, cada um gerando cavalos de potência. O interior do Empire foi configurado para acomodar 24 assentos de passageiros ou 16 beliches, uma escolha de design necessária para voos que ocasionalmente se estendiam por mais de 10 horas. O seu compartimento de carga tinha uma capacidade de até 3.000 libras de bagagem. Na era atual, a vida útil operacional de aeronaves militares, muitas vezes abrangendo 30 ou até 40 anos, já não causa surpresa. De facto, certos modelos, incluindo o B-52 Stratofortress e o C-130 Hercules, ultrapassaram a marca de meio século em serviço ativo. Por outro lado, durante as décadas de 1930 e 1940 do século XX, a evolução da tecnologia da aviação e a subsequente substituição geracional de equipamentos ocorreram a um ritmo significativamente acelerado. Consequentemente, a vida útil operacional para muitos modelos de aeronaves era frequentemente limitada a apenas alguns anos. Apenas um punhado de aeronaves verdadeiramente excepcionais conseguiu garantir uma presença duradoura na aviação, inscrevendo assim o seu legado de forma proeminente na história militar.
Um exemplo tão distinto é o hidroavião Short Sunderland, que entrou em serviço com a Força Aérea Real Britânica pouco antes da Segunda Guerra Mundial e permaneceu operacional até a sua retirada no final da década de. A aeronave provou ser excepcionalmente bem-sucedida, levando a transportadora inglesa Imperial Airways a fazer uma encomenda de 28 unidades após a avaliação do protótipo, 1950. Cada uma destas aeronaves recebeu uma designação individual, muito parecida com uma embarcação naval, com nomes predominantemente tirados de estrelas e constelações. O Empire de produção inaugural, batizado de Canopus, iniciou os testes de voo em julho de 1936 e, em novembro, já havia iniciado serviços regulares transportando passageiros e correio. Uma nova aeronave saía da linha de montagem a cada 2 semanas. No final da década de 1930, as aeronaves Empire tiveram uma vasta implantação em inúmeras rotas aéreas internacionais. A aeronave operava voos para vários destinos, incluindo Austrália, Bermudas, Egito, Malásia, Nova York e tanto a África Oriental quanto a África do Sul. Devido ao desempenho operacional bem-sucedido dessas aeronaves, a Imperial Airways foi encorajada a adquirir mais 14 hidroaviões. Consequentemente, um total de 40 aeronaves da classe Empire foram fabricadas no período de 1940 a 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, essas aeronaves, semelhantes à maioria dos outros aviões de passageiros britânicos, embora a maioria das aeronaves Empire funcionasse como veículos de transporte, 2 máquinas específicas foram convertidas para uma configuração anti-submarino. Esta variante S-23M apresentava a instalação de suportes capazes de transportar 6 cargas de profundidade, sistemas de radar antinavio ASV e um par de torres com 4 metralhadoras. Eram torres Frazer-Nash destinadas a fins defensivos. No entanto, vamos agora retornar ao nosso ponto principal de discussão. Esse é o Neanderthal. Em 14 de outubro de 1937, o protótipo da aeronave Sunderland foi lançado pela primeira vez na água. Seu voo inaugural ocorreu 2 dias depois, com John L. Parker, o piloto-chefe da Short Brothers, nos comandos. Esta aeronave incorporava motores Bristol Pegasus Chex refrigerados a ar, idênticos aos utilizados na série Empire. Naquele momento, não havia armamento presente, embora a aeronave possuísse torres de proa e de popa. Antes do final de outubro, o protótipo realizou mais 3 voos de teste, retornando subsequentemente à fábrica para a integração de novos motores, Pegasus V-102, cada um avaliado em 1010 cavalos de potência. Além disso, o design da asa sofreu uma pequena modificação, conferindo-lhe um ângulo de inflechamento de 4,6 graus. Este ajuste tornou-se essencial, porque a integração da torre de popa com 4 metralhadoras, que era consideravelmente mais pesada do que a torre de uma única metralhadora inicialmente prevista no projeto, causou um notável deslocamento para trás no centro de gravidade da aeronave. O processo de reequipamento da aeronave estendeu-se por vários meses. Em 7 de março de 1938, os testes de voo recomeçaram e progrediram com considerável sucesso. Consequentemente, a aeronave foi transferida para avaliações estatais oficiais no Marine Aircraft Experimental Establishment em Felixstowe, já em 8 de abril. Concomitantemente, a ordem de aquisição para a produção dos hidroaviões Saunders Roe A-33 foi rescindida, enquanto a série de produção inicial de aeronaves Short prosseguia com a construção simultaneamente com os testes do protótipo. A aeronave Sunderland de produção inaugural realizou seu voo de estreia em 21 de abril. Esta unidade, acompanhada pelo segundo modelo de produção, logo se seguiu. Ambas as aeronaves subsequentemente iniciaram sua participação em testes em Felixstowe. Em novembro, o programa de testes abrangente havia sido concluído, afirmando a completa aderência do Sunderland às suas especificações táticas e técnicas. Este hidroavião possuía todas as características essenciais esperadas de uma aeronave de patrulha marítima. Seu design incorporava uma fuselagem espaçosa de 2 andares, uma característica diretamente herdada de seu protótipo de passageiros. Este design facilitava tanto um extenso alcance de voo quanto condições de vida confortáveis para a tripulação. As comodidades da tripulação incluíam uma cozinha, uma área de jantar e um compartimento de dormir equipado com 6 camas. Este nível de conforto sem precedentes levou os pilotos militares, desacostumados a tais amenidades, a apelidar carinhosamente a aeronave de Hotel Voador. Os pilotos consideravam o arranjo da cabine, incluindo o posicionamento preciso de seus instrumentos e controles, como ideal. Sua duração de voo estendida, manobrabilidade louvável para uma aeronave de seu tamanho considerável e excelente visibilidade estabeleceram coletivamente o Sunderland como uma aeronave de patrulha e anti-submarino excepcional. A variante de produção inicial,
O Sunderland Mark I correspondia em grande parte ao protótipo, embora fosse fabricada de acordo com um conjunto refinado de especificações. O armamento da aeronave de produção compreendia 7 metralhadoras, todas de calibre 303 polegadas. 5 dessas metralhadoras estavam alojadas em torres Fraser-Nash totalmente rotativas e envidraçadas, que eram acionadas hidraulicamente. Uma única metralhadora Vickers, equipada com um carregador de disco, foi instalada na torre dianteira tipo FN-11. Além disso, 4 metralhadoras Browning alimentadas por cinta foram posicionadas na torre de popa FN-13. Notavelmente, o Sunderland alcançou a distinção de ser o primeiro hidroavião do mundo a ser equipado com tais instalações de armas avançadas. Anteriormente, os artilheiros estavam restritos a utilizar torres mais simples que apresentavam operação manual. 2 metralhadoras Vickers-K adicionais foram montadas em instalações de pivô dentro de bolhas semi-abertas localizadas no teto da fuselagem, posicionadas atrás da asa. Esta mudança foi introduzida durante a fase de produção em curso. A única metralhadora Vickers na torre do nariz foi subsequentemente substituída por um par de metralhadoras Browning significativamente mais eficazes. A característica distintiva desta aeronave era a sua torre de tiro dianteira, que foi projetada para retrair ao longo de trilhos internos da fuselagem. Simultaneamente, uma plataforma compacta com trilhos foi incorporada à proa da embarcação, facilitando as operações de amarração. Apesar do tamanho considerável do Sunderland e do seu peso significativo na descolagem, a sua capacidade de transporte de bombas revelou-se bastante limitada. O compartimento interno de bombas da aeronave era capaz de transportar um máximo de 2.000 libras de armamento. Para preservar a estanquidade e a robustez estrutural do casco, os engenheiros conceberam um método inovador, evitando aberturas convencionais para as portas do compartimento de bombas na parte inferior do barco. O armamento era lançado através de um sistema de acionamento elétrico, estendendo-se em suportes especializados através de escotilhas laterais da fuselagem, posicionadas sob a asa, antes de ser libertado. Posteriormente, estes suportes eram recolhidos para dentro da aeronave. O conjunto de armamentos incluía bombas aéreas de alto explosivo de 500 libras, juntamente com cargas de profundidade disponíveis em 2 pesos distintos, 100 libras e 250 libras. Notavelmente, as cargas de profundidade britânicas desenvolvidas antes da guerra revelaram-se em grande parte ineficazes quando empregadas contra os U-boats alemães. Esta deficiência foi abordada apenas com a introdução, no início de 1943, das cargas de profundidade Mark Weitale de 250 libras, que continham Torpex, um composto explosivo superior em potência ao TNT. A tripulação típica do Sunderland Mark II era composta por 7 indivíduos, 2 pilotos, um navegador, um operador de rádio, um engenheiro de voo, um bombardeiro que gerenciava simultaneamente a torre dianteira e um artilheiro para a torre de cauda. No entanto, a amplitude da fuselagem permitia facilmente a inclusão de uma tripulação de reserva. A aeronave manteve os idênticos motores Pegasus 22 presentes no seu protótipo. Um total de 89 aeronaves Sunderland da variante inicial foram fabricadas. Excluindo o protótipo original, a fábrica da Short, em Rochester, foi responsável pela construção de 74 destas aeronaves. 15 unidades adicionais, encomendadas após o início das hostilidades, foram construídas pela empresa Blackburn, na sua instalação em Dumbarton. O Sunderland, inaugural produzido em Dumbarton, foi convertido para servir como protótipo para a variante Mark II. Esta versão particular apresentava motores Pegasus M8 marginalmente mais potentes, gerando cavalos de potência e equipados com supercompressores de 2 velocidades. A torre de cauda FN número 13 foi substituída pelo modelo mais eficaz FN.4A. Semelhante ao seu predecessor, esta nova montagem incorporava 4 metralhadoras calibre 303, embora a sua capacidade de munição tenha sido duplicada para 1.000 cartuchos por cano. Pouco depois do início da fabricação, uma torre FN-7, armada com metralhadoras Browning duplas calibre 303, foi integrada na secção superior da fuselagem, posicionada à popa da asa, substituindo assim as montagens de armas tipo bolha anteriores. A maioria das aeronaves Sunderland da segunda série de modificação foi equipada com sistemas de radar antinavio ASV Mark II. Estes sistemas permitiam às tripulações detectar submarinos que tinham vindo à superfície para ventilar os seus compartimentos e recarregar as suas baterias. Operando na banda de comprimento de onda de 5 pés, esta instalação de radar adornava a aeronave com uma multitude de antenas. Especificamente, 4 antenas transmissoras foram montadas no teto da fuselagem à frente da barbatana. 16 antenas receptoras foram dispostas em 2 filas ao longo de cada lado da fuselagem, e 2 antenas Yagi-Dipolo foram posicionadas sob as consolas das asas.
Devido à sua configuração externa distintiva, os aviadores alemães referiam-se coloquialmente a estas aeronaves Sunderland, em particular, como porcos-espinhos voadores. A produção em massa do modelo Sunderland Mark II começou em agosto de 1941. Um total de 38 destas aeronaves tinha sido fabricado em Rochester até dezembro daquele ano. 5 unidades adicionais foram fabricadas na recém-estabelecida instalação Short & Harland, localizada em Belfast. Esta instalação, uma empresa colaborativa entre a Short e o conglomerado de construção naval Harland & Wolff, iniciou a produção do Sunderland consideravelmente mais tarde, especificamente em abril de 1942. A variante subsequente, o Sunderland Mark III, distinguia-se dos modelos anteriores pelos seus contornos de fuselagem modificados. O proeminente design escalonado na parte inferior foi eliminado, dando lugar a curvas mais aerodinâmicas e contínuas. Embora esta alteração tenha permitido uma melhoria no desempenho aerodinâmico da aeronave, a sua navegabilidade, conforme observado pelos pilotos, deteriorou-se consideravelmente. O Sunderland redesenhado exibia características mais semelhantes às de uma aeronave do que às de um hidroavião, uma troca que parecia inevitável. O esforço de integrar requisitos de design tão díspares revelou-se excepcionalmente desafiador. O protótipo para a variante Mark III foi desenvolvido convertendo uma aeronave Sunderland padrão da série de modificação inicial. Os testes de voo para este protótipo começaram em 28 de junho de 1941 e até 15 de dezembro do mesmo ano, a aeronave Mark III de produção inaugural tinha completado o seu voo inaugural. Esta modificação particular do Sunderland alcançou os maiores números de produção, com um total de 461 aeronaves construídas. Destas, 170 unidades foram fabricadas pela empresa Blackburn, 71 na instalação Short & Harland, 185 na principal fábrica da Short, em Rochester, e 35 adicionais na nova fábrica da mesma empresa situada perto do lago Windermere. Ao longo do seu período de fabricação, o equipamento interno do Sunderland sofreu melhorias contínuas e incrementais. Os lotes de produção iniciais do Mark III, espelhando a modificação precedente, foram equipados com sistemas de radar ASV Mark II. No entanto, pouco depois, as forças alemãs obtiveram uma unidade de radar ASV Mark II quase intacta, recuperada de uma aeronave britânica Hudson que havia caído na Tunísia. Os U-boats alemães foram equipados com uma contramedida eficaz, o detector anti-radar VUMB-1 METOX, que ganhou o apelido de Cruise Bisque, devido à sua configuração de antena distintiva. Este aparelho podia detectar emissões de radares britânicos a distâncias de até 37 milhas, permitindo assim que o submarino submergisse antes que a aeronave atacante pudesse alcançar a sua posição. Consequentemente, as aeronaves Sunderland foram posteriormente equipadas com radares ASV Mark III, operando na banda de comprimento de onda centimétrico, que haviam sido desenvolvidos a partir do sistema de radar de bombardeiro H-2S. As emissões deste sistema de radar em particular permaneceram indetectáveis pelo dispositivo METOX. Os conjuntos de antenas significativamente mais compactos do sistema ASV Mark III foram alojados em 2 carenagens posicionadas sob as asas. Esta modificação específica, incorporando o novo radar e designada como Sunderland Mark III-A, foi introduzida no início de 1943. Uma vulnerabilidade significativa em todas as variantes Mark III resultava dos seus sistemas de propulsão subpotenciados e frequentemente pouco fiáveis, utilizando frequentemente motores que já haviam completado a sua vida útil operacional em aeronaves de bombardeamento. O fornecimento de novos motores Pegasus revelou-se insuficiente para satisfazer as exigências da produção do Sunderland. Consequentemente, a característica definidora da variante de produção final do hidroavião, o Mark V, tornou-se a sua adoção de motores americanos Pratt & Whitney R-1830-90B Twin Wasp de 14 cilindros e 2 filas, cada um fornecendo cavalos de potência. No entanto, a relação potência-peso melhorada da aeronave não resultou numa melhoria substancial no seu desempenho de voo, uma vez que este não era o objetivo principal do esforço de modernização. Um resultado muito mais crítico foi o aumento significativo da sua capacidade de sobrevivência operacional. A variante Mark V adquiriu a capacidade de sustentar o voo sem perda de altitude, mesmo que 2 motores numa única asa se tornassem inoperantes. Em conformidade com a prática estabelecida, 2 aeronaves Sunderland Mark III foram reaproveitadas e utilizadas como protótipos após passarem pelas modificações necessárias. Estas aeronaves específicas iniciaram as suas fases de teste em março e maio de 1944, respectivamente, com a produção em larga escala do Mark V a começar perto do final desse ano.
Os modelos de produção do Mark V distinguiram-se dos seus protótipos, principalmente pela incorporação de novos sistemas de radar ASV Mark IV. Além disso, devido a uma probabilidade diminuída de engajar adversários aéreos, as torres superiores eram frequentemente omitidas destas aeronaves. No entanto, o armamento frontal foi substancialmente reforçado pela adição de 4 metralhadoras fixas de calibre 303 polegadas, complementando a torre existente. Naturalmente, este aprimoramento não transformou o Sunderland numa aeronave de ataque dedicada. No entanto, ele agora possuía a capacidade de engajar um submarino-alvo com fogo de metralhadora, além de lançar bombas. A fabricação do modelo Mark V persistiu na instalação de Rochester até setembro de 1945. A produção estendeu-se em Dumbarton até novembro e em Belfast até junho de 1946. Um total de 154 aeronaves desta variante específica foram fabricadas, 47 unidades em Rochester e Belfast, respectivamente, e 60 em Dumbarton. Após a cessação das hostilidades, os pedidos de aquisição para 93 unidades adicionais foram rescindidos. Curiosamente, em Belfast, várias aeronaves Sunderland incompletas foram deliberadamente submersas no oceano, uma decisão incomum considerando o alto custo do duralumínio de grau aeronáutico, além das unidades recém-construídas. 88 Sunderlands Mark V foram criados através da conversão de fuselagens Sunderland Mark VI existentes. Estas conversões foram realizadas na instalação de fabricação situada no Lago Windermere. O Esquadrão 210, baseado em Pembroke Dock, tornou-se a unidade operacional inaugural a ser equipada como Sunderland Mark Winter, iniciando o seu processo de reequipamento em junho de 1938. No entanto, a ênfase estratégica inicial foi colocada no Extremo Oriente, levando o Esquadrão 230, localizado em Celia Beer, a tornar-se a primeira unidade a ser completamente equipada com esta variante da aeronave em particular. Além disso, o Sunderland Mark I também equipou os esquadrões 204 e 228. Até 1 de setembro de 1939, as unidades operacionais do Comando Costeiro registravam um total de 40 aeronaves Sunderland. Um esquadrão que operava este modelo de aeronave foi oficialmente autorizado a ser composto por 9 máquinas. Parecia que a produção do Sunderland poderia terminar, especialmente porque a empresa Saunders Roe procurava desafiar o seu domínio ao propor o hidroavião bimotor Lerwick, a RAF. Embora esta aeronave concorrente tenha sido inicialmente considerada mais promissora em 1940, as suas muitas deficiências operacionais acabaram por proporcionar ao Sunderland uma oportunidade renovada. A variante Mark II começou as entregas no outono de 1941, seguida pela Mark III no início de 1942. O envolvimento operacional do Sunderland na guerra começou em 3 de setembro de 1939, quando as tripulações do Esquadrão 210 realizaram a sua missão de patrulha inicial. Estas aeronaves específicas foram instrumentais na primeira missão de resgate ARMAR da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 24 de setembro. Nesse dia, 2 hidroaviões Sunderland resgataram com sucesso 34 membros da tripulação do navio de transporte Kensington Court, que havia sido torpedeado por um submarino alemão no Mar do Norte. Durante a primavera de 1940, os esquadrões Sunderland 204, 210 e 228, anteriormente estacionados no país de origem, foram realocados para as bases operacionais avançadas de Sullom e Invergordon para o seu envolvimento na campanha norueguesa. Nestes combates, os Sunderlands desempenharam funções de reconhecimento e transporte. Notavelmente, em 3 de abril de 1940, a tripulação de uma destas aeronaves alcançou distinção ao abater com sucesso 2 Junkers Ju-88. Após a queda da Noruega e a capitulação da França, a principal zona operacional para os hidroaviões deslocou-se para as rotas marítimas ocidentais que levam às Ilhas Britânicas. Aeronaves Sunderland, operando a partir de bases como Mountbatten, Pembroke Dock, Stranraer, Loch Ewa, Oban, Bowmore, Poole e Sullom Voe, realizaram patrulhas nestas águas durante toda a Batalha do Atlântico. Posteriormente, estes hidroaviões foram estacionados em Reykjavik e Gibraltar. A expansão substancial das áreas operacionais de combate exigiu o estabelecimento de novas unidades. Após o início da guerra, o 10º Esquadrão Australiano tornou-se a unidade inicial a ser equipada com aeronaves Sunderland. Inicialmente, o plano era que este esquadrão fosse enviado para a Austrália após o seu retreinamento, mas, em última análise, permaneceu no país de origem, operando a partir da base de Mountbatten até a sua dissolução em outubro de 1945. No início de 1940, o 21º Esquadrão foi equipado com estas novas aeronaves, com o 95º Esquadrão a recebê-las posteriormente.
Em junho de 1940, o 228º Esquadrão foi destacado do país de origem e o 236º Esquadrão do Extremo Oriente. Estas unidades foram redistribuídas para Alexandria para proteger as rotas de comunicação entre Gibraltar e Suez, que enfrentavam ameaças após a entrada da Itália no conflito. A impressionante introdução do Sunderland no Teatro de Operações do Mediterrâneo ocorreu em 30 de junho de 1940, quando uma das suas tripulações destruiu simultaneamente 2 submarinos italianos, o Argonauta e o Rubino. A distância significativa da base de Alexandria das principais zonas de patrulha exigiu a utilização de hidroaeródromos avançados para as aeronaves Sunderland. Especificamente, aeronaves pertencentes ao 238º Esquadrão foram destacadas rotativamente para Malta e as do 273º Esquadrão foram baseadas em Scaramangas, Grécia. Uma aeronave do 228º Esquadrão, descolando de Malta, localizou com sucesso a frota italiana no mar, iniciando assim a vitoriosa Batalha de Matapan. Meses depois, um Sunderland realizou o reconhecimento da base naval italiana em Taranto para os britânicos, antes do célebre ataque da aviação de porta-aviões britânica em 11 de novembro de 1940. Ocasionalmente, estes hidroaviões quadrimotores foram inesperadamente solicitados a desempenhar o papel de aeronaves de caça. Por exemplo, em setembro uma aeronave do esquadrão abateu com sucesso um hidroavião italiano Kent Z. O esquadrão, baseado em Gibraltar, tornou-se a terceira unidade aérea a empregar Sunderlands no Teatro de Operações do Mediterrâneo. A sua conquista mais significativa foi o afundamento do submarino italiano Alabastro em 14 de setembro de 1942. Durante abril e maio de 1941, a missão principal dos Sunderlands do Mediterrâneo mudou para o transporte de passageiros, envolvendo a evacuação de tropas britânicas e gregas, primeiro da Grécia continental e depois de Creta. Na maioria dos casos, estes hidroaviões foram obrigados a operar com uma carga excessiva. Em 25 de abril de 1941, um voo recorde viu uma aeronave pilotada pelo tenente de voo Lamont transportar 82 pessoas da Baía de Kalamata, juntamente com os seus 10 membros da tripulação. Uma aeronave Sunderland separada transportou a família real grega para Alexandria. O papel crucial do Sunderland nestas operações é destacado pelas estatísticas subsequentes. Dos 28 mil militares britânicos evacuados de Creta, precisamente 14.500 foram transportados por estes mesmos hidroaviões. A crescente quantidade de Sunderlands em serviço ativo exigiu a formação de uma divisão de treinamento especializada para as suas tripulações. Esta entidade foi designada 4 Esquadrão de Treinamento, formado em março de 1941, com base na escola de hidroaviação existente em Wig Bay. Antecipando desenvolvimentos futuros, observamos que esta unidade em particular, restabelecida em julho de 1947 como a 235ª Unidade de Conversão Operacional, continuou a utilizar Sunderlands até 1953. Em 1941, os hidroaviões Sunderland iniciaram missões de patrulha sobre o Oceano Atlântico Central e Sul. No início, os esquadrões 204 e 95, tendo sido redistribuídos do continente, conduziram as suas operações nesta área. Posteriormente, o Esquadrão 270 aumentou a sua presença, juntamente com vários contingentes aliados. Estes incluíam o 363º Esquadrão da França Livre e o 496º Esquadrão da Nova Zelândia. Os hidroaviões operavam a partir de hidroaeródromos situados em Apapa, Bathurst e Freetown. Um perigo distinto para os hidroaviões originou-se de aeronaves de caça do governo colaboracionista francês de Vichy. Em setembro de 1941, caças Mohawk de Vichy, destacados no Senegal, tentaram repetidamente interceptar aeronaves Sunderland, mas os aviões atacantes não conseguiram atingir o seu objetivo. A tripulação de um hidroavião Sunderland, em 29 de setembro de 1941, exibiu a formidável capacidade dos seus armamentos defensivos, abatendo com sucesso 2 dos 4 aviões de caça que tentaram enfrentá-lo. Depois de o Senegal ter passado para o controle gaulista, Dakar tornou-se subsequentemente a principal base para os hidroaviões Sunderland. Um recorde único para uma aeronave Sunderland foi alcançado nesta área durante uma manobra de descolagem realizada em mar aberto. Uma aeronave em particular embarcou com sucesso 56 membros da tripulação de um navio de transporte que havia afundado. A distância de descolagem para o hidroavião significativamente sobrecarregado estendeu-se por 5 milhas. É importante mencionar que, com base em diretivas oficiais, o Sunderland não estava autorizado a aterrar ou descolar em mar aberto, mas sim exclusivamente em zonas de águas protegidas.
Durante 1942, o Comando Costeiro equipou mais 5 esquadrões com aeronaves Sunderland, os britânicos Newmarket e 246, os canadianos 435 e 417 e o australiano 461. Embora o Sunderland tenha realizado várias missões, o seu papel principal envolveu consistentemente o combate aos U-boats alemães. Uma aeronave Sunderland executou o ataque inicial bem-sucedido contra um submarino em 30 de janeiro de 1940. Uma aeronave do Esquadrão 228 infligiu danos ao U-55 no Canal da Mancha, um submarino previamente visado por navios de superfície britânicos e franceses e forçado a emergir. Consequentemente, o U-boat ficou encalhado no fundo do mar. O 10º Esquadrão Australiano alcançou o seu primeiro sucesso contra submarinos em 1 de julho de 1940. O U-26, tendo sofrido danos no dia anterior devido a cargas de profundidade lançadas pela corveta Gladiolus, foi localizado na superfície, ao largo da costa sudoeste da Irlanda, por uma tripulação Sunderland liderada pelo tenente Devo Gibson. Uma salva de 4 bombas de 500 libras foi suficiente para forçar a tripulação a evacuar o U-boat que estava a submergir. Durante o período de 3 anos subsequente, as aeronaves Sunderland foram destacadas no país de origem. Estas aeronaves localizaram e enfrentaram adversários submersos em inúmeras ocasiões. Só o 10º Esquadrão executou 8 ataques contra submarinos alemães durante abril de 1942. No entanto, os casos em que os ataques de bombardeamento se revelaram bem-sucedidos, resultando no afundamento ou incapacitação severa de U-boats, foram comparativamente pouco frequentes. Apesar disso, as operações do Sunderland foram consideradas altamente eficazes, pois localizar e atacar um U-boat quase sempre resultava em frustrar o seu ataque ao comboio escoltado. A introdução em 1943 do radar antissubmarino ASV Mark TC, mais eficaz, permitiu que as aeronaves antissubmarino passassem de tarefas de escolta de comboios para estratégias ofensivas proativas. Estas aeronaves procuravam interceptar o adversário a caminho das suas zonas operacionais. O Golfo da Biscaia emergiu como a principal zona operacional para o Sunderland, uma região atravessada por submarinos alemães que operavam a partir de bases ao longo da costa atlântica francesa. Nesta região marítima, os australianos demonstraram mais uma vez a sua perícia, iniciando a contagem de sucessos do Sunderland. Em 2 de maio de 1943, a tripulação do 461º Esquadrão afundou com sucesso o U-465. Depois, em 8 de maio, a tripulação do 10º Esquadrão garantiu uma vitória, reivindicando o U-663 como seu alvo. Acumuladamente, até o final de 1943, os Sunderland foram responsáveis pelo afundamento de 6 U-boats no Golfo da Biscaia, 5 sem assistência e 1 em conjunto com bombardeiros Halifax. Noutras regiões do Atlântico, mais 6 submarinos foram destruídos com sucesso. No entanto, o Golfo da Biscaia estava dentro do alcance operacional dos caças pesados da Luftwaffe, obrigando as tripulações do Sunderland a participar frequentemente em combates aéreos. Notavelmente, estes hidroaviões revelaram-se excepcionalmente resilientes e difíceis de superar pelas forças inimigas. Por exemplo, em 2 de junho de 1943, uma formação de 8 aeronaves Junkers Ju-88C lançou um ataque a um Sunderland Mark III pertencente ao 10º Esquadrão. Ao longo do combate, o hidroavião sofreu danos extensos. O seu sistema de comunicação por rádio ficou inoperante. Embora a maioria dos 11 membros da tripulação tenha sofrido ferimentos e um artilheiro tenha perecido, o Sunderland abateu com sucesso 3 Junkers, danificou outros 3 e, por fim, conseguiu regressar à costa da Cornualha, apesar do seu estado comprometido. Em 1944, as tripulações do Sunderland foram responsáveis pelo afundamento de 12 navios inimigos. 10 destes foram alcançados independentemente, enquanto os 2 restantes envolveram colaboração com unidades navais de superfície. Consistente com operações anteriores, o Golfo da Biscaia serviu como a principal zona operacional, onde aviadores navais britânicos destruíram com sucesso 7 submarinos. O dia 7 de junho revelou-se particularmente frutífero, pois os esforços combinados das tripulações dos esquadrões 201 e 228 resultaram na destruição simultânea de 2 U-boats, o U-955 e o U-97. O Esquadrão 201 encerrou o período de caça operacional em 6 de dezembro de 1944. A tripulação do esquadrão submergiu com sucesso o submarino U-297 nas proximidades das Ilhas Orcades. A distribuição de aeronaves Sunderland Mark V para unidades de combate ativas começou em fevereiro de 1945. Os esquadrões 228 e 461 foram os primeiros a receber estas novas aeronaves. No entanto, o fim das hostilidades na Europa impediu-os de exibir plenamente o seu potencial operacional. Durante os meses finais do conflito, os Sunderland recém-implantados não conseguiram afundar nenhum submarino.
No geral, hidroaviões deste modelo específico foram responsáveis pela destruição de 26 U-boats alemães, com 21 destes afundamentos alcançados sem assistência. O Esquadrão 10 emergiu como o mais eficaz, creditado com a destruição confirmada de 7 submarinos. As tripulações do Esquadrão 201 foram responsáveis pelo afundamento de 5 navios, enquanto os esquadrões 228 e 461 foram responsáveis por 4 cada. Um navio adicional foi destruído em conjunto através dos esforços colaborativos destes 2 esquadrões específicos. As tripulações aéreas canadianas dos esquadrões 423 e 462 são creditadas com o afundamento de 3 navios. Um avião Sunderland do Esquadrão 330 norueguês, operando ao lado de navios de superfície, afundou com sucesso um submarino. Por fim, até o 4º Esquadrão de Treinamento conseguiu uma única vitória após o fim da Segunda Guerra Mundial. No final de 1946, a maioria dos esquadrões Sunderland havia sido desativada. O Comando Costeiro e as forças baseadas no país operavam esses hidroaviões através de apenas 3 unidades, os esquadrões 201 e 230, e a 4ª Unidade de Conversão Operacional, todos estacionados em Cowes. Além disso, outros 3 esquadrões foram integrados à Força Aérea do Extremo Oriente. Especificamente, o Esquadrão 205 mantinha sua base em Kogala, Ceilão. O Esquadrão 209 estava localizado em Singapura e o recém-formado Esquadrão 88 operava a partir de Hong Kong. A redução geral na frota de aeronaves levou à sua padronização. Apenas aeronaves do Mark V, a modificação final, continuaram a servir na Força Aérea Real. Posteriormente, sua designação foi alterada para GR Mark V e foi eventualmente reclassificado como MR Mark V. A ponte aérea de Berlim marcou a primeira operação pós-guerra em que as aeronaves Sunderland se destacaram notavelmente. A partir de 5 de julho de 1948, hidroaviões dos esquadrões 201 e 230 foram redistribuídos para Hamburgo, onde transportaram suprimentos vitais de alimentos para Berlim Ocidental, então bloqueada pelas forças soviéticas, pousando no lago Havelsee. Em 15 de dezembro, quando o lago Havelsee finalmente se tornou intransitável devido ao gelo, as aeronaves Sunderland haviam entregue com sucesso mais de 4.900 toneladas de carga a Berlim. Em suas viagens de retorno, os hidroaviões evacuaram 1.100 crianças de Berlim e transportaram adicionalmente bens comerciais, incluindo produtos de empresas de Berlim. A partir de junho de 1948, hidroaviões pertencentes aos esquadrões 205 e 209 engajaram-se em operações anti-insurgência na Malásia. Inicialmente, essas aeronaves serviram como bombardeiros, com uma configuração típica carregando 11 bombas de fragmentação de 20 libras. As operações de bombardeio eram executadas de altitudes médias, variando de 6.500 a 8.200 pés. Os fusíveis das bombas foram projetados para garantir a detonação a uma altura de 50 a 65 pés acima do solo, expandindo assim o raio de destruição. Após o envio de bombardeiros Lincoln para a Malásia, as tripulações dos esquadrões 205 e 209 mudaram seu foco para patrulhar as águas costeiras, buscando interceptar embarcações que estavam abastecendo os guerrilheiros. Em 21 de abril de 1949, o Esquadrão 88, baseado em Hong Kong, destacou-se notavelmente. Nesta data, a fragata britânica Amethyst, que havia sido danificada por fogo de artilharia das forças comunistas chinesas, encalhou no rio Yangtze. É importante lembrar que uma guerra civil estava em curso na China naquela época, durante a qual os Esúria e a Grã-Bretanha forneceram apoio às forças anticomunistas. Sob ataque inimigo, 2 aeronaves Sunderland transportaram um médico, uma equipe de resposta a emergências e peças sobressalentes vitais para o Amethyst. Como resultado desta ação, tanto a embarcação quanto seu pessoal foram resgatados. Em seguida, aeronaves do Esquadrão 88 participaram da evacuação de cidadãos britânicos de Xangai, uma cidade então prestes a ser capturada pelas forças comunistas. Os 3 esquadrões Sunderland, da Força Aérea do Extremo Oriente, 88, 205 e 209, todos participaram da Guerra da Coreia, distinguindo-se como as únicas unidades da Força Aérea Real a serem enviadas para aquele conflito. Aeronaves desses esquadrões eram periodicamente enviadas para a base aérea de Atsugi, no Japão, operando em regime de rotação. Operando a partir desta base, as aeronaves Sunderland realizavam missões de busca e resgate, voando continuamente dia e noite, independentemente do clima.
Em 1º de janeiro de 1955, os esquadrões 205 e 209 foram amalgamados, formando uma nova unidade conhecida como Esquadrão 209. Ao mesmo tempo, os esquadrões 201 e 230, baseados no país de origem, estavam envolvidos em atividades não militares, incluindo o apoio à expedição britânica ao norte da Groenlândia, que conduziu operações na ilha de julho de 1951 a agosto de 1954. O Esquadrão 230, a última unidade Sunderland a ser baseada diretamente na Grã-Bretanha, foi desativado em 31 de julho de 1957. O Esquadrão 205 do Extremo Oriente. O Esquadrão 209 continuou suas operações como unidade de hidroaviões por um breve período adicional, realizando seu último voo em 20 de maio de 1959, o que marcou o fim de 21 anos de serviço do Sunderland na Força Aérea Real. Como indicado anteriormente, vários esquadrões estrangeiros, embora integrados à Força Aérea Real, operavam aeronaves Sunderland em suas funções. A Nova Zelândia foi a nação estrangeira inaugural a operar Sunderlands, recebendo 4 Mark IIIs em dezembro de 1944. Esses hidroaviões provaram ser excepcionalmente adequados para abastecer ilhas isoladas do Pacífico, levando o governo neozelandês a adquirir 16 Sunderland MR Mark Vs adicionais em 1952. As aeronaves foram designadas aos esquadrões 5 e 6, servindo ativamente nessas unidades por um período de 15 anos. O último voo oficial de um Sunderland neozelandês do Esquadrão 5 foi realizado em 2 de abril de 1967. Aeronaves Orion os sucederam em serviço. Durante fevereiro de 1945, o Esquadrão 262 da RAF, que operava aeronaves Catalina, foi incorporado à Força Aérea Sul-Africana. Uma vez lá, a designação da unidade foi alterada para 35 e em abril, o esquadrão havia recebido 16 Sunderland Mark Vs, substituindo suas aeronaves Catalina. Uma aeronave foi perdida em um acidente durante sua jornada para a África do Sul, enquanto as outras permaneceram operacionais até 1955, quando a maioria foi desativada e desmantelada. Apenas uma única aeronave permaneceu operacional até o final de 1957. Em novembro de 1945, o Tricentennial Fosse que assistir o esquadrão francês de Sunderland, juntamente com suas aeronaves, foi transferido para a aviação naval francesa conhecida como Aeronavale. Lá, foi designado Flotilha 7FE, posteriormente redesignado como 7F e finalmente como 27F. De 1947 a 1957, esta unidade em particular operou a partir de sua base em Carr. A Aeronavel adquiriu mais 25 aeronaves Sunderland. Essas aeronaves foram usadas para equipar os esquadrões 12S, 50S e 53S. A partir de 1960, esses hidroaviões cessaram progressivamente o serviço ativo. O último par de Sunderlands permaneceu em serviço com a aviação naval francesa até 30 de janeiro de 1962. A BOAC, a renomada companhia aérea, tornou-se a operadora civil inicial das aeronaves Sunderland desativadas. Em dezembro de 1942, esta empresa, que havia fornecido serviços de transporte para os militares britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, alugou 6 hidroaviões Mark III recém-fabricados. O armamento da aeronave foi desmontado, cabines de passageiros e áreas de bagagem foram equipadas, e em 26 de dezembro, o voo comercial inaugural do Sunderland havia começado. Esses espaçosos hidroaviões, capazes de longas durações de voo, mostraram-se ideais para operar rotas extensas ligando o país de origem à África Ocidental. Consequentemente, durante o verão de 1943, a frota da companhia aérea ganhou mais 6 aeronaves Mark III modificadas. A BOAC adquiriu 2 remessas subsequentes desses hidroaviões em 1944, aumentando assim seu número total de Sunderlands para 24. Naquele mesmo ano, esses hidroaviões iniciaram o serviço com a companhia aérea indiana, estabelecendo uma conexão da metrópole, via Cairo, para Karachi e depois para Calcutá. Em maio de 1944, um Sunderland que havia sido especialmente reconfigurado como transporte VIP, levou o novo vice-rei da Índia, Lord Wavell, ao seu posto, transportando subsequentemente seu predecessor, Lord Linlithgow, de volta à capital em sua viagem de retorno. Durante o período de guerra, 2 Sunderlands civis foram perdidos em acidentes de aviação, enquanto as aeronaves restantes continuaram seu serviço com a BOAC, mesmo após a guerra. Essas aeronaves receberam revisões extensas, após as quais receberam a nova designação, Haida. Essas aeronaves, em particular, apresentavam uma confortável cabine de 2 andares para 24 passageiros, completa com um buffet, juntamente com um compartimento de carga capaz de transportar 6.600 libras de carga. Uma única dessas aeronaves passou por uma modificação estrutural significativa, incorporando uma seção de nariz alterada.
O hidroavião Sandringham 1, identificado por sua matrícula civil DJKX, serviu como modelo fundamental para inúmeras conversões subsequentes, todas compartilhando a designação Sandringham, mas possuindo números de série distintos. Até o final de 1945, a Argentina já havia comprado 5 aeronaves, especificamente variantes das modificações Sandringham 2 e Sandringham 3. A Tasman Empire Airways, uma companhia aérea neozelandesa, adquiriu um quarteto de modelos Sandringham 4. A BOAC também modernizou sua frota, alugando 9 aeronaves Sandringham 5 em 1947. E então, no ano seguinte, mais 3 aeronaves da 7ª modificação. A companhia aérea norueguesa DNL operava hidroaviões Sandringham 6 em sua frota. Além disso, várias outras transportadoras aéreas também operavam aeronaves Sandringham padrão, aquelas sem uma seção de nariz modificada. 2 aeronaves Sandringham Mark V deste tipo foram vendidas para uma companhia aérea argentina, com outra aeronave semelhante e 2 modelos Mark III indo para uma transportadora uruguaia. Vários Sunderlands foram adquiridos por companhias aéreas australianas, incluindo a BOAC, que, além de suas aeronaves Hythe e Sandringham, também recebeu o Solent, a variante civil do Seaford. Essas aeronaves foram utilizadas em rotas que conectavam a Grã-Bretanha com a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Japão, Índia e Paquistão. Os modelos Hythe, juntamente com os Sunderlands militares, participaram da Ponte Aérea de Berlim, mas foram progressivamente substituídos por aeronaves de passageiros mais rápidas e de nova geração, com trem de pouso com rodas. A BOAC encerrou oficialmente suas operações de hidroaviões em rotas regulares em 10 de novembro de 1950, especificamente 10 de seus Hythes, vários Solents e o Sandringham original. Estes foram subsequentemente adquiridos pela companhia aérea britânica Aquila Airways, que continuou a operar esses hidroaviões por mais vários anos. A aeronave final Sandringham 1 foi oficialmente aposentada em 1956. Os Sunderland civis continuaram seu serviço por uma duração significativamente mais longa em outras nações, notavelmente na Argentina. Essas aeronaves transportaram passageiros e correio até 1967. O recorde de longevidade operacional é detido por um antigo hidroavião australiano, que continuou a operar na Polinésia Francesa até 1970.